vidas que falam. Todas as manhãs com Nicodemos Neves. O Senhor Deus me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça como aqueles que aprendem. Isaías 50, verso 4. Louvado seja Deus, graças ao Pai. Terminamos a semana e estamos começando uma nova semana. A tua benignidade dura para sempre. Vamos orar. Amado Deus, amado Pai, santificado seja o teu nome. Obrigado porque o sábado terminou com as suas bênçãos, santificação e descanso que tu nos deste. Restabeleceste as nossas energias para mais uma semana de labuta. Obrigado porque ainda nos concedes essa oportunidade. Abençoa-nos pela tua palavra e santifica-nos pela tua palavra. Em nome de Jesus suplico e te agradeço. Amém. Muito bom dia, querido amigo. Bom início da semana. Que a bênção do Senhor possa repousar sobre ti ao estudarmos a palavra de Deus. Vamos abrir essa palavra. O tema de hoje diz-nos guarda pessoal divina. Guarda pessoal divina. Em 2 de Timóteo 4, 16 e 17, quando Paulo escreve para Timóteo, Paulo menciona a Timóteo que no seu primeiro julgamento perante César, quando ele foi levado a Roma preso, algo aconteceu que lhe deixou triste, mas ele tinha confiança em Deus. Ele diz, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes todos me abandonaram. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. Paulo era o apóstolo dos gentios, e essa missão de pregar aos gentios tinha que ser concluída. Talvez Paulo entenderá por que Deus não permitiu que ninguém pudesse estar na sua primeira defesa, porque talvez poderia ser um empecilho. Mas ele confiou de que Deus tinha o seu propósito ali, era que ele estivesse perante esses homens todos, reis, governadores, príncipes, para anunciar o Evangelho, a pregação da palavra do Senhor, a salvação àquela nação, àqueles homens que não deveriam ficar sem ouvir a palavra do Senhor. Vamos ouvir a mensagem. Quando Paulo foi intimado a comparecer diante do imperador Nero para ser julgado, sentia a perspectiva de sua morte próxima e certa. Porque nós sabemos pela história, quem conhece a história, sabe quem foi Nero. E Paulo já sabia quem ele iria estar diante dele. Ele sabia que ali, por mais bom que ele seja, a morte é o seu quião. Não houve entre os cristãos de Roma quem viesse à frente para estar ao seu lado nesta hora de prova. Nenhum dos irmãos lá de Roma. Paulo perante Nero, como se salienta o contraste. Que contraste entre esses dois homens, dois guerreiros. Um era guerreiro do Evangelho e outro era guerreiro do pecado. O nome de Nero fazia o mundo tremer. Como eu já tinha dito há algumas lições atrás, que Nero era tão cruel, tão cruel. Foi um dos mais ferozes reis que já viveu na face da terra. O homem que chegou até a arrancar sua mãe ventre para ver onde ele nasceu. Diz a história. Cair em seu desagrado era perder a propriedade, a liberdade e a vida. E a sua carregada fisionomia era para temer mais que a pestilência. Quão terrível era esse homem. As pessoas não tinham medo de se calhar de uma peste que poderia surgir no meio da sociedade. Mas quando ouvia falar de Nero, todas as nações tremiam. Sem dinheiro, sem amigos, sem conselho, o idoso prisioneiro estava perante Nero, apresentando a fisionomia do imperador o relato vergonhoso das paixões que no interior combatiam e exprimindo o semblante do acusado um coração em paz com Deus. Que contraste, né? Enquanto o imperador estava ali com sua fisionomia carregada de paixões, cobiça, inveja, orgulho, ambições, perante ele estava um prisioneiro em paz com Deus, seu coração tranquilo.
Como poderia Nero, tirano, caprichoso, licencioso e apaixonado, compreender ou apreciar o caráter e os intuitos deste Filho de Deus? Como poderia ele compreender isso? Nesse dia, se puseram em contraste os resultados de um sistema oposto de educação. Uma vida de ilimitada condescendência própria e outra de inteira abnegação. Que contraste! Amigos, vale a pena apostar na educação. Hoje, o mundo está roubando a educação dos pais, através das ideologias que estão sendo implementadas na sociedade, através da mídia, estão roubando a verdadeira educação. E muitos são os que estão caindo nesta rede, negligenciando a verdadeira educação que deve ser dada pelos pais dentro do lar. Nero foi educado pela sua mãe, mas uma educação completamente errada que lhe conduziu a este tipo de vida que ele teve. Aí estavam os representantes de duas teorias de vida. Um todo absorvente a egoísmo, que coisa alguma considera demasiado valiosa para sacrificar a uma satisfação momentânea, e a persistência na abnegação pronta a dar a própria vida, se necessário fosse, para o bem dos outros. Que contraste, né? Um estava ali. Para Nero, para sua satisfação própria, ele não importava se ele pudesse mastigar alguém, se era para satisfazer o seu desejo, ele faria. Mas ali estava um homem educado por Deus, pronto para dar a sua vida, se necessário fosse, para o bem dos outros. Que contraste! Queridos amigos, como é bom nós estarmos com Deus. Como é bom sermos educados pela palavra do Senhor. É por isso que próprio Paulo, ao escrever para Timóteo, ele disse: lembra que toda a escritura é divinamente inspirada, útil para corrigir, para educar, para ensinar, para fazer o homem de Deus andar em justiça. E Satanás peleja contra essa palavra porque ele sabe que todos quanto abraçam a palavra do Senhor serão homens polidos, educados, andando na justiça, não no meio da corrupção, da má educação. Povo e juízes fitaram-no surpresos. Tinham presenciado a muitos julgamentos e visto muito criminoso. Nunca, porém, haviam visto um homem de fisionomia que irradiasse tão santa calma. Nunca tinham visto isso. Quando vejo o julgamento de Paulo, eu vejo o julgamento de Jesus. O mesmo se via na vida de Jesus, a ponto que Pilatos observou e disse: não vejo nenhum mal neste homem. E teve a plena convicção de que Jesus era o Filho de Deus. O mesmo se via na vida de Paulo. Este é o segredo de quando Cristo vive em nós, quando a graça de Cristo transforma o nosso coração. O nosso rosto transborda de alegria, de paz, brilho da glória de Deus é demonstrado na nossa vida. Suas palavras feriram uma corda que vibrou no coração mesmo dos mais endurecidos. A verdade clara e convincente derrotou o erro. A verdade sempre derrotou o erro. Queridos e amigos, Satanás está trabalhando para o seu último combate contra a verdade. Mas vamos ver que a verdade novamente vai derrotar o erro. Esta lei que estão procurando impor na sociedade de obrigar os homens a guardar o dia de domingo, o primeiro dia da semana, como dia de guarda, com desculpa de que estão protegendo o ambiente climático e a sociedade e preservar o mundo para a futura geração, vai cair. Porque a verdade está na lei de Deus que diz: lembra-te do dia do sábado para santificar. Quando os verdadeiros e fiéis filhos de Deus se erguerem à sua voz e anunciando a verdade com o poder do Santo Espírito de Deus, o erro vai cair. E a máscara dos que estão trabalhando hoje para impor essas leis vai cair novamente, como caiu no passado e como caiu sempre desde a história da humanidade. As palavras proferidas nessa ocasião destinam-se a abalar nações inteiras. Fiel entre os infiéis, leal entre os desleais. Aí está ele como representante de Deus. E a sua voz é qual voz do céu, qual melodia solene vinda do céu.
Suas palavras são um brado de vitória que se ouve acima do estrondo da batalha. Querido amigo, esta é a grande alegria que o cristão tem quando ele vive uma vida plena de confiança, plena de entrega, abnegação em prol do Evangelho. Querido amigo, brevemente, novamente os filhos de Deus passarão por tribunais, mas estarão ali calmos e serenos, em contraste com os que estarão nervosos, com espírito de algozes para condená-los por causa da verdade. Mas os fiéis filhos de Deus erguerão as suas vozes como um brado de vitória que se ouve acima do estrondo da batalha. Nesta grande guerra que nós estamos nele, a vitória será da verdade e dos fiéis filhos de Deus e de Jesus Cristo, vencedor de todas as batalhas. Que Deus nos ajude. Esta semana temos batalhas a enfrentar, que cada um de nós possamos permanecer firmes e fiéis, porque a vitória é da verdade. Em nome de Jesus, tenha uma boa semana. Amém.